Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, a nossa conversa de hoje é sobre começos de livros, começos que são tão importantes aí, né? A gente às vezes começa a ler um livro assim na livraria, folhando, e às vezes é o começo que faz a gente se apaixonar por uma história. E muitos livros que ficaram conhecidos pelos seus começos, né? Tipo Ana Karenina, O Orgulho e Preconceito, Moby Dick, O Estrangeiro, A Metamorfose, enfim, é sobre isso o vídeo de hoje. O que me motivou a fazer esse vídeo agora foi um livro que eu li em janeiro, que tem um começo muito legal, e me inspirou a procurar a minha estante em busca de começos legais, e foi isso que originou esse vídeo. Depois eu dei uma olhadinha, parece que teve uma tag sobre começos ali por 2015, mais ou menos, na época eu não respondi, não sei porquê. Mas então estou colaborando tardiamente com essa discussão, mas antes, muito tarde do que nunca. E antes então de eu começar a mostrar esses começos, eu queria avisar que eu não vou falar muito profundamente sobre esses livros nesse vídeo aqui, então eu vou deixar ali no link de descrição os links para textos ou vídeos nos quais eu falei mais sobre esses livros, caso alguém tenha alguma curiosidade. Começando então pelo culpado desse vídeo todo, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, publicado pela Todavia, com tradução da Mariana Sanches. Esse é um livro sobre o luto da própria autora e o luto da Marie Curie quando ela perdeu, né, quando Pierre Curie falece. E ele tem um começo muito interessante, assim, um começo que me arrebatou bastante. Como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos, e com isso me refiro à morte dos meus entes queridos. Talvez você ache isso lúgubre, mórbido. Eu não vejo assim, muito pelo contrário. Para mim é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas em nascimentos e mortes é que saímos do tempo. A Terra detém sua rotação e as trivialidades com que desperdiçamos as horas caem no chão, feito purpurina. Então tá aqui um começo bem legal. Depois disso eu comecei a fuçar na estante e achei várias coisas legais. E esse aqui é um livro que faz muitos anos que eu li. Deixa eu ver se eu anotei. Li em 2005, então é uma coleçãozinha pela qual eu tenho bastante carinho, que é Desventuras em Série. Gostei muito, aliás, da adaptação da Netflix, caso alguém queira assistir. Eu achei que ela ficou bem fiel em termos de linguagem do livro, assim. O mais interessante, eu acho, dessa coleção é o jeito de escrita, é o jeito de contar a história, cheio de antecipações, de avisos e tudo mais. E o começo disso, da sériezinha, é bem simbólico disso. É uma série infantil, infanto-juvenil, pra quem não sabe. São 3 órfãos que vão passando pela mão de vários tutores e descobrindo segredos sobre seus pais e tal. O autor é Lemony Snicket, esse aqui é um pseudônimo do Daniel Handler, se eu não me engano é o nome dele, porque Lemony Snicket acaba sendo um personagem da série depois de um tempo. E a tradução, Carlos Susekin, saiu pela Companhia das Letras. O começo. Se vocês se interessam por histórias com final feliz, é melhor ler algum outro livro. Vou avisando, porque este é um livro que não tem de jeito nenhum final feliz, como também não tem de jeito nenhum começo feliz, e em que os acontecimentos felizes do miolo da história são pouquíssimos. É isso. Já chega com um aviso. É bem divertido esse jeito que ele tem de escrever. Bom, o próximo é O Fera da Alma, da Herta Müller, com tradução da Cláudia Abelin, publicado pela Globo Livros, selo Biblioteca Azul. Esse é uma autora que ganhou o prêmio Nobel, né? Uma escritora que nasceu na Romênia, numa minoria cultural germânica, que se mudou para a Alemanha por conta dos abusos da ditadura da Romênia, do Ceausescu, eu acho que é assim que fala. E vamos lá então pro começo. Quando ficamos em silêncio, nos tornamos desagradáveis, disse Edgar. Quando falamos, nos tornamos ridículos. É um livro que é sobre essa experiência de ditadura, de abusos e etc. E, enfim, recomendo. Pra quem não conhece Herta Müller, eu acho bem legal ler alguma coisa dela. Vamos continuando então. Jeffrey Eugenides.
Ele é bom de começos. Ele é um escritor americano. Eu fiquei em dúvida se eu queria esse ou Middlesex, porque os dois têm bons começos, mas eu acabei preferindo esse porque eu gosto mais desse livro do que de Middlesex, eu acho. As Virgens Suicidas, então, esse livro também saiu pela Companhia das Letras, é o livro que dá origem ao filme da Sofia Coppola e a tradução do Daniel Pellizzari. Na manhã em que a última filha dos Lisbon resolveu que tinha chego sua hora de se suicidar, foi Mary desta vez, e remédios para dormir, como Therese. Os dois paramédicos chegaram à casa sabendo exatamente onde ficava a gaveta de facas, o forno a gás e a viga no porão, da qual era possível atar uma corda. Ele começa tipo com um spoiler, o título já é quase um spoiler e, enfim, é um livro muito sobre processos e os meninos vendo essas meninas se matando e tal. Um livro de não ficção que tem um começo que eu gosto muito, que é a autobiografia Homônimo de Ontem, do Stefan Zweig, um escritor austríaco de quem eu gosto muito, muito, muito. Ele tem todo esse livro para narrar ali o período da Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, e como o mundo passava por uma mudança extrema. E ele vai falar que ele é um mundo de ontem, ele é um homem de ontem, porque parece que os valores nos quais ele cresceu já não eram mais válidos. Como que isso foi acontecendo. E o começo é bem fascinante. Na época que ele escreveu, isso é uma das últimas coisas que ele publica, ele já era um escritor de ficção relativamente conhecido. Nunca atribuí tanta importância a mim mesmo a ponto de ficar tentado a contar a outros as histórias da minha vida. Foi preciso acontecer muita coisa, infinitamente mais do que costuma ocorrer numa única geração em termos de eventos, catástrofes e provações, para que eu encontrasse a coragem para começar um livro cujo protagonista, ou melhor, centro, sou eu mesmo. Esse é um livro muito interessante pra gente pensar esses períodos de mudança de mundo. Esse aqui saiu pela Zahar com tradução da Cristina Michaelis. Depois disso, tá o único livro em inglês da minha filha, mas é uma pena que esse livro não tenha uma tradução ainda, que é o Autumn, da Ellie Smith. Falei recentemente sobre ele aqui no canal. E ele tem um começo muito interessante, porque ele vai remeter a um outro começo conhecido na literatura, que é o começo do A Tale of Two Cities, do Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades, que começa It was the worst of times, it was the best of times. Que era o pior dos tempos, era o melhor dos tempos. Que é um livro sobre a época de Revolução Francesa, e as duas cidades são Londres e Paris. A Ellie Smith vai escrever essa tetralogia sobre épocas Brexit e começa com It was the worst of times, it was the worst of times. Era o pior dos tempos. Era o pior dos tempos. Acho um jeito bem interessante dela de recuperar essa referência. E esse livro saiu pela Penguin. Agora, esse aqui eu acho que é um dos começos bem impactantes pra mim também, que é o livro A Desumanização do Walter Ugumãe, que saiu pela Porto Editora. Esse aqui é uma edição portuguesa, mas agora está sendo editado pela Biblioteca Azul, esse livro está em catálogo. Walter Ugumãe tem, em geral, começos bons pra todos, mas esse aqui também é bem impactante, porque te joga num mundo bastante inesperado, eu diria. Foram dizer-me que a plantavam. Havia de nascer outra vez, igual a uma semente tirada daquele bocado muito guardado de terra. A morte das crianças é assim, disse a minha mãe. O meu pai, revoltado, achava que teria sido melhor haverem-na deitado à boca de Deus. Quando começou a chover, as nossas pessoas arredadas para cada lado, ainda vi como ficou ali sozinho. Pensei que ele escavaria tudo de novo com as próprias mãos e andaria a montanha acima até o fosso medonho, carregando o corpo desligado da minha irmã. É um livro sobre gêmeas, e uma delas falece, a gente está na Islândia, e é um livro muito, muito, muito poético sobre o crescimento dessa menina que fica. E eu acho o jeito que ele encontra, as palavras que ele usa para descrever esse enterro, muito, muito impressionantes. Bom, agora um livro brasileiro, esse aqui é o Noites de Alface, da Vanessa Bárbara. Quando eu lembrei desse livro, me deu uma saudade.
Eu gosto muito do livro, gosto muito da Vanessa Bárbara. O livro é sobre um casal que estava casado desde 58 e a esposa, a Ada, acaba falecendo e, enfim, nesse período de luto do personagem. Começa assim. Quando Ada morreu, as roupas ainda não tinham secado. O elástico das calças continuava úmido, as meias grossas, as camisetas e as toalhas de rosto penduradas do avesso. Nada estava pronto. Havia um lenço de molho dentro do balde, os potes de recicláveis lavados na pia, a cama desfeita, os pacotes de biscoitos abertos em cima do sofá. Ada tinha ido embora sem regar as plantas. As coisas da casa prendiam a respiração e esperavam. Desde então, a casa sem Ada e de gavetas vazias. É um livro que eu recomendo bastante, nem li faz bastante tempo, mas eu tenho ótimas memórias sobre ele. Bom, já indo pro fim, só tem mais 2 começos. Aqui eu queria mostrar pra vocês A Morte do Pai, do Carl Knausgård, publicado pela Companhia das Letras. A edição tem tradução do Leonardo Pinto Silva. Esse começo acho que foi bastante comentado na época que esse livro saiu. Mas vamos lá. Explicitamente, como o título diz, é sobre a morte do pai do Carl, né? Para o coração a vida é simples, ele bate enquanto puder, e então para. Cedo ou tarde, mais dia menos dia, cessa aquele movimento repetitivo e involuntário, e o sangue começa a escorrer para o ponto mais inferior do corpo, onde se acumula numa pequena poça, visível do exterior como uma área escura e flácida numa pele cada vez mais pálida. Tudo isso enquanto a temperatura cai, as juntas enrijecem e as entranhas se esvaem. É isso. Uma descrição bastante material, né? Bastante corpóreo, assim. É um livro bem interessante, um personagem bem conflituoso. Acho que vale muito a pena conhecer a série, apesar de ser um empreendimento grande ler tudo, né? Por fim, eu peguei aqui 2 versões do mesmo começo, mas uma delas é meu favorito, que é o começo da Odisseia, de Homero. Existe todo um debate no mundo dos estudos clássicos sobre esse começo. E tem uma palavra no começo, que é a palavra usada para descrever o Odisseu, que é bastante polêmica para os tradutores. E as traduções costumam se empenhar muito em usar uma palavra que transmita o jeito que o tradutor vai pensar a obra. Então é todo um rolê. Aí, gente. A edição, só pra eu ler uma em português pra vocês, que eu peguei essa aqui, que tinha saído pela Kozak Naif, que se eu não me engano agora foi publicada pela Ubu, que tem tradução do Christian Werner, e ele começa da seguinte forma: do varão me narra, musa, do muitas vias, que muito vagou após devastar a sacra cidade de Troia. Então essa palavrinha problemática é aqui, o Christian vai traduzir como muitas vias. O começo que eu queria mostrar pra vocês é o que entra de fato na minha lista, é a tradução da Emily Wilson, que saiu pela editora Norton em inglês. Ela foi a primeira mulher que traduziu Odisseia para o inglês e ela tem um começo maravilhoso e uma escolha maravilhosa de traduzir essa palavra, que é Tell me about a complicated man. Me conte sobre um homem complicado. E essa palavrinha fala muito sobre como ela vai fazer a tradução do livro dela, e pensar a tradução e pensar a leitura e a interpretação de Odisseia. Muito, muito, muito interessante. E é isso, pessoal. Me avisem aí embaixo nos comentários se vocês gostaram de algum desses começos e me contem também começos marcantes pra vocês, se tem algum começo que vocês lembram com carinho. Enfim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.